Você já se perguntou se está realmente sozinho em suas batalhas diárias? E se eu lhe dissesse que há uma vigilância constante, um cuidado divino que opera em silêncio, mesmo quando você não percebe? Esse cuidado não é uma mera suposição, mas uma verdade reveladora que poucos compreendem em profundidade. Deus, em sua infinita sabedoria, não apenas observa, mas protege, guia e cuida de cada detalhe de sua vida, desde os momentos mais triviais até os desafios mais intensos. A presença de Deus, do Espírito Santo e até dos anjos ao seu redor é mais real do que você imagina, e está disponível para todos que escolhem confiar em sua palavra. Prepare-se para descobrir como essa vigilância divina pode transformar sua fé e coragem, elevando sua vida a um novo patamar espiritual. Você está pronto para desvendar esses segredos e viver sob a proteção que você sempre quis, mas talvez nunca soube que tinha? Desde os tempos antigos, há uma crença profunda e enraizada de que Deus está sempre atento, observando cada movimento de seus filhos. Essa vigilância divina não se limita apenas ao que é visível, é uma proteção que se estende além do físico, alcançando as profundezas do espírito. Imagine um pai cuidadoso, sempre alerta, que nunca dorme, sempre pronto para intervir, seja para proteger de um perigo iminente ou para guiar em momentos de incerteza. Assim é Deus, sempre presente, mesmo quando não nos damos conta. Muitas vezes, as pessoas se esquecem dessa presença constante, vivendo como se estivessem sozinhas em seus desafios diários. Mas a verdade é que o Espírito Santo está sempre ao nosso lado, oferecendo orientação e conforto, mesmo nos momentos mais sombrios. É como um farol que guia os navegantes em uma noite tempestuosa, iluminando o caminho e evitando que eles se percam. A Bíblia nos ensina que nada escapa ao olhar vigilante de Deus, e isso deve ser uma fonte constante de fé e segurança para todos os crentes. Essa proteção divina não é apenas uma questão de segurança física. Na verdade, vai muito além. Em um mundo cheio de tentações e armadilhas espirituais, é reconfortante saber que Deus não apenas nos vê, mas também nos protege de influências negativas que podem desviar nossa fé. É como um escudo invisível que nos envolve, mantendo-nos seguros em meio às tempestades do mundo. O Salmo 121 é um exemplo perfeito dessa promessa, onde somos lembrados de que o Senhor é nosso guardião, que não permitirá que nosso pé vacile. O papel dos anjos, como enviados de Deus, também é crucial nesse contexto. Esses seres celestiais, muitas vezes invisíveis aos nossos olhos, são designados para nos proteger e guiar. Eles agem como guardiões, nos livrando de perigos que nem sequer percebemos. Já pensou quantas vezes você foi protegido de algo que nem sabia que estava lá? Os anjos estão sempre em ação, seguindo as ordens de Deus para garantir que seus filhos permaneçam seguros, tanto no mundo físico quanto no espiritual. Essa constante vigilância divina deve inspirar em nós uma fé inabalável. Saber que estamos sempre sob os olhos atentos de Deus deve nos dar coragem para enfrentar qualquer desafio. É como ter um mentor sábio sempre presente, pronto para nos orientar a qualquer momento. Quando nos deparamos com decisões difíceis ou momentos de dúvida, lembrar que Deus está observando e nos guiando pode ser a chave para fazer escolhas sábias e alinhadas com sua vontade. A proteção de Deus também está intimamente ligada à sua palavra. A Bíblia é repleta de promessas de segurança e cuidado, como uma bússola que nos guia pelos caminhos tortuosos da vida. Ler e meditar na palavra de Deus é uma forma de se conectar com essa proteção divina, permitindo que a verdade de Deus penetre em nosso coração e nos fortaleça. Imagine a paz que vem de saber que você está caminhando de acordo com a vontade de Deus, sempre sob sua proteção. Em meio a tudo isso, há uma mensagem de esperança que nunca deve ser esquecida: a salvação oferecida por Jesus Cristo. Sua morte e ressurreição não apenas nos redimem do pecado, mas também nos garantem uma proteção espiritual contínua. O sangue de Jesus é um símbolo poderoso de vitória sobre as forças do mal, um lembrete constante de que estamos seguros nas mãos de Deus. Viver com essa consciência transforma nossa perspectiva, nos dando confiança para enfrentar as batalhas espirituais diárias. Por fim, essa vigilância divina deve nos levar a uma vida de oração constante e fervorosa. A oração é nossa linha direta com Deus, o meio pelo qual podemos expressar nossas preocupações e buscar sua orientação. Saber que Deus está sempre nos ouvindo, sempre atento, deve nos motivar a orar sem cessar, confiando que Ele está trabalhando em nosso favor, mesmo quando não o vemos. E assim, abrimos caminho para o próximo tópico, onde exploraremos a certeza bíblica que fundamenta essa proteção divina. A Bíblia, desde suas páginas iniciais até o final, é uma fonte inesgotável de segurança e conforto para os que creem. Quando abrimos as Escrituras, encontramos promessas que nos asseguram de que Deus está sempre presente, cuidando de cada detalhe de nossas vidas.
O Salmo 121, por exemplo, é um hino de confiança, onde o salmista declara que o Senhor é o nosso guardião, aquele que não dorme nem cochila. Esse salmo nos lembra que Deus está sempre atento, observando cada passo que damos, mesmo quando tudo parece incerto. Em Mateus 10h30, Jesus Cristo nos ensina que até os cabelos de nossa cabeça estão contados, uma ilustração poderosa do nível de atenção que Deus nos dedica. Essa imagem reforça a ideia de que nada passa despercebido aos olhos de Deus. Se Ele conhece até os detalhes mais insignificantes, como o número de fios de cabelo em nossa cabeça, quanto mais Ele se importa com os grandes desafios que enfrentamos diariamente. Essa certeza deve fortalecer nossa fé, sabendo que estamos nas mãos de um Deus que nos conhece intimamente. No entanto, essa segurança não é apenas passiva, ela exige uma resposta ativa de nossa parte. Quando meditamos nas promessas contidas na Palavra de Deus, somos chamados a confiar e a agir com base nessa confiança. É como se a Bíblia fosse um mapa que nos guia por um território desconhecido, onde cada versículo é um ponto de referência que nos mantém no caminho certo. Ao seguir esse mapa, evitamos os perigos espirituais que nos cercam e encontramos paz em meio às tempestades da vida. Um exemplo prático dessa segurança pode ser encontrado na vida de Davi, que em meio às perseguições e perigos, sempre recorria às promessas de Deus. Em momentos de grande angústia, ele escrevia salmos, reafirmando sua confiança no cuidado divino. Esse hábito de buscar refúgio na Palavra de Deus em tempos de crise é algo que todos podemos aplicar em nossas vidas. Quando enfrentamos dificuldades, devemos nos lembrar das promessas bíblicas e permitir que elas acalmem nosso espírito, como um bálsamo para nossas preocupações. Além disso, a Bíblia nos oferece uma visão clara de quem Deus é e como Ele opera. Quando lemos sobre a história de José, que foi vendido como escravo pelos próprios irmãos, vemos como Deus transformou uma situação trágica em um propósito maior. José, que poderia ter se desesperado, manteve sua fé em Deus e, no final, foi elevado a uma posição de grande influência. Isso nos mostra que, mesmo quando as circunstâncias parecem adversas, Deus está no controle, trabalhando para o nosso bem. A certeza bíblica também se estende ao futuro. Em Apocalipse, somos lembrados de que, no final, Deus vencerá todas as forças do mal, e os que permanecerem fiéis serão recompensados com a vida eterna. Essa promessa nos dá esperança e nos motiva a perseverar, sabendo que nossas lutas não são em vão. O conhecimento de que estamos caminhando para um futuro glorioso nos dá força para enfrentar os desafios presentes com coragem e determinação. Por fim, essa segurança que a Bíblia oferece deve nos levar a uma vida de oração e comunhão constante com Deus. Quando nos deparamos com incertezas, devemos recorrer à Palavra de Deus e buscar sua orientação. Assim como um viajante consulta um mapa antes de seguir viagem, devemos consultar as Escrituras para encontrar direção e conforto. E à medida que confiamos nas promessas de Deus, abrimos nossos corações para o próximo tópico, onde exploraremos a proteção espiritual que Ele oferece em um mundo cheio de desafios. A vida espiritual é como uma jornada através de um campo de batalha, onde estamos constantemente cercados por forças invisíveis que buscam nos desviar do caminho da fé. Deus, em sua infinita misericórdia, oferece proteção não apenas contra perigos físicos, mas também contra as investidas espirituais que enfrentamos diariamente. Essa proteção é uma realidade que muitos cristãos experimentam, mesmo que não estejam cientes dela. É como um escudo invisível que nos cerca, protegendo nossa alma das flechas ardentes do inimigo. A oração é uma das principais armas que temos à nossa disposição para ativar essa proteção espiritual. Quando oramos, estamos literalmente colocando uma barreira ao nosso redor, que impede que as influências malignas penetrem em nossas vidas. Imagine um soldado que, antes de entrar em combate, veste sua armadura e se prepara para a batalha. Da mesma forma, a oração nos reveste de proteção, nos preparando para enfrentar os desafios espirituais que surgem ao longo do caminho. Além disso, é essencial que os cristãos estejam sempre atentos às armadilhas que o inimigo coloca em seu caminho. O mundo está cheio de tentações que podem nos afastar da presença de Deus, mas a Bíblia nos ensina a resistir ao diabo, e ele fugirá de nós. Um exemplo prático é o uso das Escrituras como Jesus fez no deserto, quando foi tentado pelo diabo. Ele respondeu a cada tentação com a palavra de Deus, mostrando que o conhecimento bíblico é uma defesa poderosa contra as tentações espirituais. Muitas vezes, essa proteção espiritual se manifesta de maneiras que nem percebemos. Talvez você tenha passado por uma situação em que algo parecia estar dando errado, mas, de repente, tudo mudou, e o perigo foi evitado.
Isso não é coincidência, é a mão de Deus agindo em sua vida, afastando você de situações que poderiam prejudicar sua caminhada espiritual. Reconhecer esses momentos é crucial para fortalecer nossa fé e nossa gratidão a Deus. Outro aspecto importante da proteção espiritual é a comunidade de fé. Estar cercado por outros crentes que compartilham a mesma fé nos fortalece e nos protege contra os ataques do inimigo. Assim como uma fogueira que se mantém acesa quando várias brasas estão juntas, nossa fé se mantém viva e forte quando estamos em comunhão com outros cristãos. Participar ativamente de uma igreja, estudar a Bíblia em grupo e compartilhar experiências são formas práticas de manter essa proteção espiritual em nossas vidas. Deus também nos protege através do discernimento que o Espírito Santo nos concede. Muitas vezes, sentimos uma impressão em nosso coração para evitar certas pessoas, lugares ou situações. Isso é o Espírito Santo nos alertando sobre perigos espirituais que talvez não possamos ver com nossos olhos físicos. Ouvir e obedecer a esses impulsos é uma maneira de garantir que estamos caminhando de acordo com a vontade de Deus e sob sua proteção. A armadura de Deus, descrita em Efésios 6, é uma metáfora poderosa para a proteção espiritual que temos em Cristo. Cada peça dessa armadura, o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada do Espírito, entre outros, representa uma área da nossa vida que deve estar coberta pela proteção divina. Vestir essa armadura diariamente, através da oração, da leitura da palavra e da prática da fé, é essencial para resistir aos ataques do inimigo e permanecer firmes no caminho de Deus. Finalmente, essa proteção espiritual deve nos encher de confiança e paz. Saber que estamos protegidos por um Deus que é infinitamente poderoso e que nos ama profundamente nos dá coragem para enfrentar qualquer desafio. E assim, enquanto nos deleitamos na segurança que essa proteção espiritual nos oferece, somos levados a considerar o próximo tópico, onde exploraremos o papel dos anjos como guardiões designados por Deus para nos proteger e guiar. Desde o início dos tempos, os anjos têm sido descritos como mensageiros e guardiões divinos, enviados por Deus para proteger e guiar seus filhos. Esses seres celestiais desempenham um papel crucial na execução da vontade de Deus, muitas vezes trabalhando nos bastidores para garantir que os crentes estejam seguros, tanto no mundo físico quanto no espiritual. Imagine, por um momento, estar em uma situação de grande perigo e, de repente, ser salvo por uma intervenção inexplicável. Esses momentos podem ser a atuação de anjos, cumprindo seu propósito de nos proteger. Os anjos são descritos na Bíblia como ministros de Deus, enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Isso significa que cada crente tem ao seu lado um exército invisível, sempre pronto para intervir quando necessário. A história de Daniel na cova dos leões é um exemplo clássico dessa proteção angelical. Quando Daniel foi lançado na cova, Deus enviou um anjo para fechar a boca dos leões, salvando-o de uma morte certa. Esse relato não é apenas uma história antiga, mas uma verdade que ainda se aplica nos dias de hoje. Além de proteger, os anjos também guiam os crentes em suas jornadas diárias. Muitas vezes, somos direcionados para tomar decisões que, à primeira vista, podem parecer comuns, mas que têm um impacto profundo em nossa vida espiritual. Já pensou em quantas vezes você evitou um desastre simplesmente porque sentiu no coração que deveria tomar um caminho diferente? Essa orientação sutil pode ser o trabalho de anjos, seguindo as instruções de Deus para nos manter no caminho certo. A presença de anjos é uma evidência clara do cuidado detalhado que Deus tem por nós. Eles não são apenas seres distantes, mas estão intimamente envolvidos em nossas vidas, mesmo que não possamos vê-los. Há histórias de pessoas que foram salvas de acidentes, protegidas de ataques ou guiadas em momentos de grande confusão, e muitas vezes esses relatos são atribuídos à intervenção angelical. Isso deve nos encher de esperança e confiança, sabendo que não estamos sozinhos em nossas lutas. A Bíblia também nos adverte a ter cuidado ao tratar com estranhos, pois, sem saber, podemos estar recebendo anjos. Esse versículo nos ensina a estar sempre atentos e abertos à ideia de que Deus pode estar operando em nossas vidas de maneiras que não esperamos. Essa consciência deve nos levar a viver com mais compaixão e gratidão, sabendo que cada pessoa que encontramos pode ser parte de um plano divino maior. Além disso, os anjos têm um papel fundamental na guerra espiritual que acontece ao nosso redor. Eles lutam em nosso favor contra as forças do mal, garantindo que as orações dos crentes sejam ouvidas e atendidas. Um exemplo disso é encontrado no livro de Daniel, onde um anjo foi enviado em resposta à oração de Daniel, mas foi atrasado por uma batalha espiritual. Isso nos mostra que há uma dimensão espiritual ativa e que os anjos estão profundamente envolvidos na proteção e na resposta às nossas orações. Por fim, o papel dos anjos deve nos inspirar a confiar mais plenamente em Deus.
Se Ele cuida de nós a ponto de enviar seus anjos para nos proteger e guiar, quanto mais Ele estará disposto a nos dar o que precisamos para viver uma vida plena e abundante. Essa certeza deve nos levar a uma vida de fé e coragem, sabendo que estamos sempre sob a proteção divina. E assim, somos guiados ao próximo tópico, onde exploraremos a importância do sangue de Jesus como símbolo de redenção e proteção espiritual. O sangue de Jesus Cristo é um dos símbolos mais poderosos e significativos da fé cristã, representando a redenção, a proteção e a vitória sobre as forças do mal. Quando pensamos no sacrifício de Jesus na cruz, somos lembrados do preço altíssimo que ele pagou para nos libertar do pecado e da condenação eterna. Esse sangue derramado não foi em vão, ele é a garantia de que fomos comprados por um preço, e que agora pertencemos ao reino de Deus, vivendo sob a proteção e o amor de um Salvador que deu tudo por nós. A Bíblia nos ensina que o sangue de Jesus não só nos purifica do pecado, mas também nos protege das investidas do inimigo. Em Apocalipse 12h11, lemos que os crentes venceram o maligno pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Isso significa que o sangue de Jesus é uma arma espiritual poderosa, capaz de repelir as forças do mal e nos manter firmes na fé. Quando enfrentamos tentações e provações, podemos clamar pelo sangue de Jesus, confiando que ele nos protegerá e nos dará a vitória. Um exemplo prático do poder do sangue de Jesus pode ser visto nas orações de proteção que muitos cristãos fazem diariamente. Ao pedir que o sangue de Jesus cubra suas casas, suas famílias e seus entes queridos, eles estão invocando essa proteção divina contra todo tipo de mal. Imagine isso como um escudo invisível que envolve tudo o que é precioso para você, impedindo que o mal se aproxime. Essa prática, baseada na fé, é uma forma concreta de viver sob a proteção que o sangue de Jesus oferece. Além disso, o sangue de Jesus é um lembrete constante da nova aliança que temos com Deus. Na última ceia, Jesus disse: "Este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós." Lucas 22h20. Essa nova aliança não só nos reconcilia com Deus, mas também nos dá acesso direto a Ele, algo que antes era impossível devido ao pecado. Viver sob essa nova aliança significa que temos um relacionamento íntimo com Deus, onde podemos nos aproximar dele com confiança, sabendo que somos aceitos e amados por meio do sacrifício de Jesus. O sangue de Jesus também tem o poder de restaurar e renovar nossas vidas. Quando passamos por momentos de falha ou pecado, é fácil sentir-se distante de Deus, mas o sangue de Jesus nos oferece uma ponte de volta à comunhão com Ele. Assim como a chuva purifica a terra, o sangue de Jesus purifica nossas almas, nos dando um novo começo. Essa renovação é algo que todos podemos experimentar, independentemente de quão longe nos sentimos de Deus. Por fim, a importância do sangue de Jesus deve nos levar a uma vida de gratidão e devoção. Saber que fomos comprados por um preço tão alto deve nos motivar a viver de maneira digna desse sacrifício. Isso significa buscar a santidade, resistir ao pecado e viver em obediência à palavra de Deus. Quando reconhecemos o valor do sangue de Jesus em nossas vidas, nossa perspectiva muda, e passamos a viver com um propósito maior, centrado na vontade de Deus. Essa compreensão do poder do sangue de Jesus nos prepara para o próximo tópico, onde exploraremos como a orientação divina, através do Espírito Santo, desempenha um papel crucial em nossa vida diária, guiando-nos em cada decisão e protegendo-nos em nosso caminho. A orientação divina é uma dádiva preciosa que Deus oferece a todos aqueles que buscam sua vontade. Através do Espírito Santo, somos guiados em cada aspecto de nossas vidas, desde as decisões mais simples até as escolhas mais complexas que moldam nosso futuro. Essa orientação não é algo distante ou inalcançável, pelo contrário, está disponível para todos que desejam viver de acordo com a palavra de Deus. Imagine caminhar em uma trilha desconhecida, cercado por perigos, mas com um guia experiente ao seu lado, mostrando o caminho seguro. Assim é a orientação do Espírito Santo em nossas vidas. A Bíblia está repleta de exemplos de como Deus guia seus filhos. Um exemplo clássico é o de Abraão, que, ao ouvir a voz de Deus, deixou sua terra natal sem saber para onde estava indo, confiando completamente na orientação divina. Essa confiança em Deus, mesmo em meio à incerteza, é um modelo para todos os crentes. Quando nos dispomos a seguir a direção de Deus, mesmo quando não entendemos completamente o caminho, estamos demonstrando uma fé inabalável que nos conduz à plenitude de suas promessas. No dia a dia, essa orientação divina pode se manifestar de diversas maneiras. Pode ser um sentimento interior, uma impressão em nosso coração, ou até mesmo uma palavra de sabedoria vinda de um amigo ou mentor. Já parou para pensar em quantas vezes você tomou uma decisão importante, depois, percebeu que foi a escolha certa?
Isso pode ser a mão de Deus guiando você, mesmo que não tenha percebido na hora. O segredo está em estar sintonizado com o Espírito Santo, buscando sua orientação através da oração e da leitura da Bíblia. Essa orientação é especialmente crucial em momentos de crise ou indecisão. Quando estamos diante de desafios que parecem insuperáveis, é confortante saber que não precisamos enfrentar essas situações sozinhos. Deus, em sua infinita sabedoria, nos guia pelo caminho certo, mesmo quando tudo ao nosso redor parece caótico. Um exemplo prático disso é a história de José no Egito, que, mesmo em meio a tantas adversidades, foi guiado por Deus para se tornar o segundo no comando, salvando sua família e todo um povo da fome. Além disso, a orientação divina também nos protege de decisões erradas. Muitas vezes, podemos ser tentados a seguir caminhos que parecem atraentes, mas que, na verdade, nos afastam da vontade de Deus. O Espírito Santo nos alerta para esses perigos, nos guiando de volta ao caminho certo. Pense nisso como um GPS espiritual, sempre recalculando a rota quando nos desviamos do curso, nos levando de volta ao propósito que Deus tem para nossas vidas. A confiança na orientação divina também nos dá paz em meio às incertezas da vida. Saber que Deus está no controle, guiando cada passo que damos, nos permite descansar em sua soberania. Isso não significa que não enfrentaremos desafios, mas que, mesmo em meio às tempestades, podemos ter certeza de que estamos no caminho certo. Essa paz interior é um dos frutos mais preciosos de confiar na direção de Deus. Por fim, a orientação divina deve nos levar a uma vida de humildade e dependência de Deus. Reconhecer que não podemos fazer nada por nós mesmos, mas que dependemos totalmente da sabedoria e direção de Deus, é a chave para viver uma vida plena e frutífera. Quando abrimos nossos corações para a orientação divina, permitimos que Deus nos use de maneiras que nunca imaginamos, cumprindo seu propósito em nós e através de nós. E assim, com essa compreensão da importância da orientação divina, somos levados ao próximo tópico, onde seremos encorajados a viver com fé e coragem, confiando na vigilância incessante de Deus sobre nossas vidas. Viver uma vida de fé e coragem é um chamado que ecoa ao longo das páginas da Bíblia, desafiando os crentes a confiar em Deus em todas as circunstâncias. Essa confiança não é cega, mas fundamentada na certeza de que Deus está sempre vigilante, cuidando e guiando cada passo. Quando somos encorajados a viver com fé, estamos sendo convidados a olhar além do que os olhos naturais podem ver e a enxergar o mundo através das lentes da Palavra de Deus. Essa perspectiva nos permite enfrentar desafios com uma coragem que não é nossa, mas que vem do Espírito Santo que habita em nós. A história de Davi enfrentando Golias é um exemplo poderoso de fé e coragem inspiradas por Deus. Davi, ainda jovem, não permitiu que o tamanho do gigante ou as circunstâncias ao seu redor o intimidassem. Ele sabia que Deus estava com ele e que a batalha já estava vencida antes mesmo de começar. Essa mesma coragem está disponível para nós hoje, quando enfrentamos nossos próprios gigantes, sejam eles problemas financeiros, relacionamentos difíceis ou desafios espirituais. A chave é lembrar que, assim como Davi, não estamos sozinhos nessa batalha, Deus está ao nosso lado. No entanto, viver com fé e coragem não significa ausência de medo, mas sim a decisão de não deixar que o medo nos paralise. A fé nos leva a agir, mesmo quando não temos todas as respostas ou quando o futuro parece incerto. É como um barco que navega por águas turbulentas, mas que segue em frente porque o capitão confia na direção que está seguindo. Da mesma forma, nossa vida deve ser guiada pela confiança inabalável em Deus, mesmo quando as ondas das circunstâncias tentam nos derrubar. Essa coragem inspirada pela fé também se manifesta em nossa disposição de seguir a Deus, mesmo quando isso nos leva por caminhos difíceis. Jesus Cristo, em seu ministério na terra, constantemente encorajava seus discípulos a não temerem, mas a confiarem em Deus. Quando enfrentamos situações que testam nossa fé, devemos nos lembrar das palavras de Jesus em João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essas palavras são um lembrete poderoso de que, em Cristo, somos mais que vencedores. Além disso, essa fé e coragem inspiradas por Deus nos capacitam a ser luz em um mundo que muitas vezes está imerso em escuridão. Viver de acordo com os princípios da Bíblia em um mundo que muitas vezes se opõe a esses valores requer coragem. No entanto, é justamente essa coragem que pode impactar aqueles ao nosso redor, mostrando-lhes o caminho para a salvação e a vida eterna. Quando vivemos com fé, não apenas nos beneficiamos, mas também influenciamos positivamente o mundo ao nosso redor, refletindo o amor e a verdade de Deus. Por fim, viver com fé e coragem nos permite experimentar a paz que vem de confiar plenamente em Deus.
Quando sabemos que Ele está no controle, podemos enfrentar qualquer desafio com a confiança de que, independentemente do resultado, estamos seguros em Suas mãos. Essa paz transcende o entendimento humano e é um dos maiores presentes que podemos receber ao confiar em Deus. É uma paz que não depende das circunstâncias, mas da certeza de que estamos seguindo a vontade de Deus. Com essa convicção, somos encorajados a continuar em nossa jornada de fé, sabendo que cada passo que damos é guiado por Deus. E assim, enquanto seguimos em frente, somos lembrados de que a vigilância de Deus sobre nossas vidas é constante, e que podemos confiar nele em todas as situações. E agora, enquanto concluímos essa reflexão, somos levados a considerar como essa vigilância divina nos inspira a viver com uma fé renovada e uma coragem inabalável, prontos para enfrentar qualquer desafio que o mundo possa nos lançar. Agora que você foi revelado ao poder da vigilância divina, como isso mudará sua vida? Você está disposto a permitir que essa verdade transforme sua maneira de enxergar o mundo? Viver sob a constante proteção e orientação de Deus não é apenas um privilégio, mas uma responsabilidade. Como você aplicará esse conhecimento em suas decisões diárias, na forma como lida com os desafios e na maneira como cultiva sua fé? É hora de dar o próximo passo, de viver com a confiança de que você nunca está sozinho. Deus, através do Espírito Santo e seus anjos, está sempre ao seu lado, pronto para guiar e proteger. Então, por que não começar agora? Inscreva-se no canal, ative as notificações e continue explorando como viver essa vida plena e protegida que Deus preparou para você. Está pronto para deixar que Deus tome o controle completo da sua jornada?